Olá! No Desalinha de hoje, a gente vai falar sobre uma pergunta que aparece cedo ou tarde para quem cria. Rotina criativa existe? Porque, ao mesmo tempo que a gente ouve que criatividade precisa de liberdade, também escuta que sem disciplina nada se sustenta. E aí a sensação é quase sempre a mesma. Ou a gente se sente solta demais, sem direção, ou rígida demais, tentando se encaixar num modelo que não funciona. Talvez o problema não seja a falta de rotina, mas a ideia de que existe uma forma certa de criar. Eu sou a Cris, Eu sou a Dani, esse é o Desalinha. um podcast para quem cria, trabalha com ideias e entende que o processo também precisa de espaço para mudar. Vamos começar com os comentários que vocês deixaram. Muito obrigada por deixarem comentários. Tu quer ler o primeiro e daí eu leio o segundo? Tá, esse aqui é o primeiro. Ó, a da Thaís, beijo, Thaís. Adorei a conversa, o luto da carreira e da vida que a gente achou que queria, difícil mesmo de processar. Tô no processo ainda, batendo cabeça. É verdade. É verdade. É muito difícil esse luto da gente achar que tava... Nós duas, né? A gente passou por isso de achar que tava na carreira e que tinha se formado naquilo, que precisava seguir naquilo ali, e tu entender que aquilo não era o melhor caminho é muito complicado. É muito complicado. Mas, assim, tu tá batendo cabeça, eu, assim, também ainda tô. Então, ainda tô no processo e estamos juntas nesse lugar. O outro comentário é da Joyce Garcia, e ela colocou: adorei o papo, bem a vida como ela é, mesmo para quem é fã de CLT como eu. Duas dúvidas. Foi proposital lançar o podcast perto do aniversário de formatura de vocês? Pela uma lembrança do Facebook, foi por essa época do ano. Vamos responder a primeira. Primeiro, Joyce, obrigada pelo comentário. Obrigada, Joyce. A gente fica feliz que tenha gostado. E não, então, assim, a gente não, nem sabia. Nem me lembrava disso. Que eu nem sei quando que a gente se Foi, formou. se eu não me engano, foi dia 10, 11, acho que foi 11 de janeiro de 2012. Então realmente era próximo. 11 de janeiro. Se eu não me engano, foi 11 de janeiro. Então, obrigado por nos lembrar. Não foi proposital, mas acabou que foi uma coincidência interessante. E a segunda dúvida que a Joyce colocou é: me chama para fazer cerâmica fria? Pensamento intrusivo desde o início de 2025. Acho que a gente vai acabar fazendo um grupo de cerâmica fria. Todo mundo fazendo cerâmica fria juntas. Porque eu acho que é o pensamento intrusivo de 2025. É o desejo de todo mundo foi influenciado pelo pensamento intrusivo da cerâmica fria. E agora eu acho que a gente pode começar o nosso episódio, né? Que a gente já falou, que vai falar sobre a rotina criativa, né? Esse equilíbrio entre disciplina e liberdade. E como se encontrar nesse lugar, né? Como encontrar a tua própria rotina, né? E então, Dan, como é que foi para ti te organizar nesse lugar, encontrar para teu mim espaço? foi bom, assim, eu gosto principalmente e ter essa liberdade de trabalhar no horário que eu gosto, porque como a gente falou, acho que foi no primeiro episódio que a gente falava de o horário criativo da cabeça de cada um. Que o meu horário é muito mais tarde e noite do que manhã e tarde. E ter essa liberdade de não precisar... hoje é um dia que minha cabeça não tá boa para criar, então eu preciso fazer coisas mais práticas. Então, ter essa liberdade de conseguir me organizar e fazer e trabalhar do jeito que eu quero, assim, eu acho maravilhoso. Hoje em dia, a rotina que eu tenho, eu adoro acordar e fazer as coisinhas ali da minha rotina, apesar de não ser uma rotina sempre igual. Porque eu tenho, cada dia da semana, assim, eu tenho coisas em horários diferentes, que também é maravilhoso dessa rotina, de poder não precisar fazer as coisas ou de manhã muito cedo ou final da tarde ali, que daí tá tudo lotado sempre. Principalmente academia, deixar essas coisas em horários alternativos que são mais vazios, que também me ajuda muito. Porque antes eu fazia academia final da tarde. E isso quebrava muito o meu processo criativo. Então eu passei a minha academia para de manhã e melhorou muito, assim, eu não ter essa quebra de conseguir ficar nessa continuidade me ajudou muito. Mas, no geral, assim, eu gosto muito de poder ter essa rotina e eu sinto que ela me ajuda na parte de criar e conseguir
de ter mais criatividade e conseguir me organizar ali e fazer tudo que eu preciso fazer. Como é que é pra ti? Pra mim, eu acho que eu ainda tô em busca da minha rotina criativa, assim, porque eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, assim. Me dá uma rotina disciplinada e me vê entrar nela, assim, ó, de cabeça, cumprir, assim, ó. Sabe, a pessoa me diz, não, tu tem que fazer isso aqui. Então, é isso aqui que eu vou fazer. E, então, pra mim, é muito fácil entrar nesse lugar. E daí, só que ao mesmo tempo é nada saudável. Então, para mim, é muito complicado esse lugar de entender que não precisa ser assim. Mas ao mesmo tempo que eu entendo que não precisa ser assim, e que eu posso ter uma rotina mais livre e tudo mais. Não tão rígida com Não horários. tão rígida. Não é assim, sabe? Tu pode ter uma rotina. É mais confortável para mim ter uma rotina rígida ainda do que ter a rotina mais livre e tudo mais. Só que a rotina extremamente. E é algo que eu tenho, acho que de uns 2 anos para cá, tentado mexer um pouco mais nisso, porque até, sei lá, 2 anos atrás eu era a pessoa extremamente rígida, é horário para tudo, sabe? Eu sou a pessoa da lista, eu faço lista para tudo, sabe? Tudo tem que ter lista, tudo tem que ter um cronograma. Quer ver o embananada? É sair do cronograma. É sair do cronograma. É assim, tenho que. Sabe aquelas pessoas que tem que estar num lugar. Por exemplo, hoje. Hoje foi um dia que eu acordei um pouco mais. Que eu não dormi bem, então eu já acordei um pouco mais baqueada, assim. E eu sabia que eu tinha que vir gravar o podcast no horário que a gente tinha combinado. Sendo que não teria problema nenhum se trocasse o horário, se não, atrasasse. Mas daí, veja bem. Sabe aquela pessoa que ela tem um compromisso 2 da tarde? E até as 2 da tarde, ela não consegue fazer mais nada. Estragou teu dia, estragou teu dia. Ela trava. Hoje eu travei, entendeu? Porque eu não sei se porque não tinha algo extremamente já colocado no cronograma, ou então, e daí eu podia, sinceramente, dizer pra mim, mas tu não dormiu mal, tu não dormiu bem, tu só tem uma tarefa hoje, que é gravar o podcast, tu não tem outras coisas pra fazer no dia de hoje, só não, eu fiquei me batendo cabeça até. Eu preciso achar alguma coisa, mas ao mesmo tempo não consegui achar, não consegui porque fazer nada. Porque tu não conseguia te concentrar. Né? Exato. Então, pra mim é muito difícil, porque louca, maluca. Eu tô rindo, eu faço isso também, só que eu faço com outras coisas. Então, eu sou a pessoa que funciona muito bem na base da disciplina, assim, horáriozinho, regrado pra tudo. Então, pra mim ainda é muito difícil de, não, pode pegar mais leve, tu pode, sei lá, hoje não trabalhar e trabalhar no sábado, ou então trabalhar no horário que tu quiser. Não, eu ainda sou a pessoa que tem horário para acordar, tem horário para dormir, tem horário, sabe? Precisa botar horário para as coisas. Então, antes eu tinha um horário definido para academia. Hoje eu tento mais. Quer saber? Um dia eu vou em tal horário, outro dia eu vou no outro. Mas ainda é desafiador, assim. Não é algo que eu tô super resolvida ainda com ela. É uma rotina que eu tô tentando encontrar. Esse negócio que tu falou de marcar alguma coisa e ter que ficar com hiperfoco naquilo até chegar. Eu percebo que eu tenho isso, mas eu tenho isso com coisas que estão muito fora da minha zona de conforto, num sentido de que, para mim, varia com o nível de intimidade que eu tenho com a pessoa. Por exemplo, que nem a gente tinha marcado hoje, mas como nosso nível de intimidade é alto, não me tensiona. Se eu tivesse marcado com uma outra pessoa, sei lá, uma consulta médica, numa médica que eu fui poucas vezes, sei lá, que é longe, que daí eu já tenho que me programar mentalmente, que horas que eu vou sair de casa, daí já começa a me estressar mais. Ou vou ter que ir num cliente que eu não tenho muita intimidade, comecei há pouco tempo, não sei, ou enfim, N motivos, que é uma pessoa que eu não tenho assim tanto convívio, tanta troca, daí já me tensiona também. Pra mim, eu lidar com essas quebras, assim, eu começo aqui um trabalho, daqui a pouco eu vou lá, faço outra coisa, ainda é muito difícil para mim essa liberdade, que ao mesmo tempo é boa, né? Mas
ao mesmo tempo me trava ainda. Eu fico, não, mas não tá certo, sabe? Parece que tá alguma coisa errada, assim. E eu acho que hoje, assim, no caso, para mim não era nem. Era uma tensão de. Porque, querendo ou não, para mim, assim, tá aqui na frente das câmeras e tudo mais, é ainda um desconforto, Sim. sabe? Então, eu acho que era uma ansiedade também. Ah, hoje tem que gravar e tudo mais. Então, assim, me travou completamente. E eu podia só ter. Ah, vou ficar aqui e relaxar, mas não. Aí eu fiquei procurando, matutando no computador e não fiz nada de útil. Sim. Mas fiquei ali me cobrando de que eu tinha que tentar achar algo de útil para fazer, assim. Então, é complicado. Eu ainda tô trabalhando nela. Mas o que eu faço muito é lista, assim. Eu sou. Eu gosto de lista, mas não uso tanto, assim. Eu uso mais pra... Não, mentira, eu uso. Mentira. Esquece. Cancela você, eu uso bastante. Eu gosto muito de. Eu já tô aqui com um bloquinho, coisinha. Tô com o computador na minha frente, não precisaria disso aqui, mas eu tô com isso aqui. E porque eu sou muito de escrever para lembrar. Então eu vou escrevendo ali tudo que eu preciso resolver na semana. Tanto que eu não uso a agenda do Google, eu uso o planner físico, que eu escrevo ali todas as coisas. Nunca entrei na agenda do Google. Para mim, a agenda do Google eu não funciono na não agenda existe. do Google. Eu uso o Notion. Ele Acho é que eu nunca usei. Tipo um Trello? só que ele é mais aberto do que o Trello. Então, tu pode fazer muita coisa dentro dele. Assim, é uma página em branco, que tu pode fazer Monta mil do jeito que coisas, tu quiser. tu monta do jeito que tu quiser. Então, hoje eu uso ele e Pra tudo. Pra tudo. Pra mim funciona o planner escrito ali, porque não sei, na minha cabeça funciona mais eu escrever. Porque eu gosto de escrever e de riscar. Tipo assim, fiz, risquei, sublinhei, enfim, dei o checklist ali, funcionou. E desde que eu comecei nessa. Antigamente, quando eu era CLT, trabalhava com design de estampas, nunca usei agenda. E agora tipo, eu uso agenda. É algo que faz com que tu consiga. Como eu lidava com as coisas, como eu tinha horários marcados, não sei. Mas como que eu vivia? Não sei. Não sei, mas estava vivendo. Mas de alguma forma, estava vivendo. E agora eu uso tudo no planner físico. Tanto que esse tempo até eu tinha uma reunião com. Acho que não era com cliente. Eu não me lembro, era uma reunião que eu tinha. E marcaram tudo pelo Meet, né? Meet, e daí vai lá, essa reunião, não sei o que, marcou no Meet. Daí tinha um outro e-mail para colocar na agenda. Que agenda? Não preciso disso, meu velho. Tá escrito aqui, ó, dia tal, horário tal. Já tá, eu já anotei. Está aqui na minha agenda. A minha agenda, mas a agenda do Google para mim ela não assim, eu vejo aquelas pessoas que ela é toda colorida assim, acho lindo. Para mim ela não funciona. A minha é toda colorida, só que é a mão. Só que é a mão. Eu não consigo. A minha é preto e branco, mas eu não esperava mesmo. E não funciona assim para mim, é algo que não funciona na minha rotina. Mas eu acho que é interessante a gente falar também um pouquinho sobre o quanto a rotina também muitas vezes traz frustração, né? Assim. Final do ano, não, acho que foi outubro do ano passado, que a gente deu um pulo ali em... Deu um pulo? Deu um pulo. Que a gente foi para São Francisco de Paula, que era um dia que tava um clima bom, assim, tava um sol e eu olhei, que vontade de ir pra serra, não sei o que. E os dois autônomos, né? Eu disse, vamos ver se tem um Airbnb aqui, um preço legal. Achei, a gente juntou as malinhas ali, vamos passar 2, 3 dias. E isso era uma terça-feira de manhã. Como é que é a minha rotina? Abre parênteses. Minha rotina, normalmente eu faço os scripts, os roteiros dos posts de segunda a quarta-feira metade do dia ali, e daí de quarta-feira, tarde, noite até sexta-feira, eu finalizo e envio para os clientes os materiais. Fecho parênteses, terça-feira de manhã. Saímos de Porto Alegre, só que daí, né, pausa, faz a mala, fecha a casa, pega tudo, né, vai até São Francisco de Paula, que dá 2 horas e pouco, quase 3 horas.
chega na casa, arruma, desce. Eu fui trabalhar, de fato, era 5, 6 horas da tarde. Uhum. E eu comecei a me atucar que eu não tinha feito nada, Nada. que eu tinha perdido o dia inteiro. E daí eu comecei a me irritar. Eu comecei a não sei o que, a gente veio, porque eu sei que lá, não consegui trabalhar. Né? E eu precisei, assim, tipo, me acalmar, porque senão eu ia surtar. Daí não ia aproveitar o lugar que a gente estava, porque eu estava em surto. Uhum. Em vez de, não era nada que eu não pudesse fazer, sei lá, de repente no final de semana, se precisasse uns dias a mais. Mas essa pressão de como eu saí da minha rotina, eu já me embaralhou tudo. Eu, meu Deus, já estava irritadíssima. Daí na quarta-feira, eu já, mais calma, não sei o que, já consegui trabalhar, já consegui produzir melhor e tudo. Mas naquele primeiro, assim, que chegou, deu sexta-feira, terça-feira, 5 horas da tarde, assim, meu Deus, não fiz nada do que eu teria feito em casa, já bateu o apavoro. Sim. Eu também entro muito nessa de frustração, porque daí é que é muito complicado. Ainda que tu entenda que tu tenha liberdade, depois tu aceita a liberdade, depois tu te cobra com a liberdade por ter aceitado aquela liberdade. Então é muito, nossa, é muito difícil. Às vezes eu tenho isso esse dia, tenho isso no outro, mas isso aqui vai me consumir 2 horas e daí como é que eu vou fazer o resto? E às vezes tu vai dar conta, mas tu vai te cobrar, tu vai te culpar ali, que é o que a gente falou, acho que no primeiro ou segundo episódio, de que o cobrar ainda horário, cobrar ainda fazer às 8 horas, o que às vezes tu vai fazer até mais, mas aí tu não vai dizer, nossa, hoje eu fiz mais, então amanhã eu... Não, esse lugar tu não olha, é muito mais difícil de tu olhar, né? Agora, experimenta fazer 1 hora menos no dia para ver se tu não vai... Ou ficar o dia inteiro entendeu? E daí tu não vai, não, porque... Mas aí se tu trabalha 12, 13 horas e depois tá tendo burnout, aí tu não te culpa, né? Então, é muito difícil, assim, esse lugar de equilibrar a disciplina e a liberdade, assim. Eu acho que a gente está... E também porque a gente vive nesse momento de tudo tem que ser performance, tudo tem que ser hiperprodutivo, tu lê um livro tem que estar produzindo, o hobby tem que ser para estar produzindo. E daí tu entra, né, nessa bitolagem de, não, parafuso. Como que eu ouso aqui? Como que eu ouso aproveitar da minha falta de rotina, da minha falta de horário como autônomo? Exato. Né? Quem tu pensa que é para fazer isso, sabe? É uma loucura muito grande isso. Que mais que a gente colocou aqui? Acho que a gente pode falar de como a disciplina pode entrar num lugar como um apoio, né? E não como uma prisão. Mas é difícil. Mas é difícil, né? Para mim, então, assim, disciplina e rigidez, elas estão aqui, ó, juntinhas. E eu de mão dada, eu pego uma de cada lado e a gente sai num caminho infernal. É muito difícil, assim. Eu não sei se eu acho que muito da minha rigidez e disciplina também foi por ter sido atleta por muitos anos. Então, eu não sei, eu conheço desde pequena, precisa ser disciplinada. Eu, sei lá, 7, 8 anos treinava 8 horas por dia, entende? Então, assim, é uma coisa que tá muito dentro de mim, assim. Sim, já vem de muitos anos. Desde criança, assim. Então, muitas vezes eu preciso ter um mínimo de rotina, porque é necessário o mínimo de rotina, senão descamba. Eu, pelo menos, descambo. Mas o quanto é... o mínimo de rotina quando vê meu Deus, eu não posso sair dessa rotina de jeito nenhum. Tu vai do mínimo para um monstro da rigidez, eu vou num pulo, assim. E quando eu ver, eu tô lá extremamente me cobrando de tudo que eu não fiz e deveria ter feito. Então, tu consegue achar assim a disciplina como um apoio e fugir um pouco tanto da rigidez dela? Ou... Não, é difícil. Que nem, às vezes eu acho que eu consigo, mas que nem essa vez que a gente viajou e quando eu vi eu já tava pirando, porque eu não tinha... Era um dia útil e eu não tinha utilizado esse dia útil, não tinha produzido esse dia útil. E tu vê o quão é absurdo, né? Porque assim, há quanto tempo tu não tira férias? Sabe?
Tipo, eu não sei a última vez que eu tirei férias, sabe? Férias de ficar assim, foi 2024. Sabe? E daí tu. Tipo, ano passado não tirei. Aí 2 anos, dois dias que tu não sabe, tu, ai meu Deus. Sim, já entrei. Que absurdo eu fazer isso, sabe? E às vezes, tipo, e muitas vezes trabalhando sábado, trabalhando domingo, e é uma paranoia que a cabeça da gente cria. Mas a criatividade, ela precisa da liberdade, né? Eu acho que também a gente, ainda que fale muito sobre rotina, eu acho que também é isso. A vida criativa, ela precisa de um equilíbrio das duas, porque às vezes que ao lado, muita gente vai falar, porque a pessoa criativa, muitas vezes ela tá muito no mundo da lua, assim, por se dizer. E porque, querendo ou não, tu precisa, né, sair um pouco para estar criando. Enquanto muitas pessoas vão ir para esse lugar e esquecer a rotina. E daí eu acho que Sim, não tem que ser consegue ser. Não consegue criar nada assim a longo prazo, assim, né? Sem a rotina. Então, não sei, é muito difícil. Vamos falar então mais sobre a liberdade, como é que. Porque para mim, por exemplo, é mais difícil lidar com a liberdade do que a rotina. Sim, não, toda a vida. Né? Tem aquela cobrança do. Eu acho que também pelo fato da gente ter. Que nenhuma de nós veio de casas onde os pais eram autônomos. Sim. Então, na nossa realidade ali era a família CLT. Tudo com horário. Tudo com horário. Tudo com horário. Tudo funcionava ali das 8 às 6 da tarde. Então, o certo era trabalhar das 8 às 6 da tarde. Fazer uma carreira que tu trabalhasse das 8 às 6 da tarde. Tu só vai ter sucesso, tu só vai conseguir as coisas se tu estiver ali trabalhando das 8 às 6 da tarde. E não necessariamente que seja uma coisa assim que nos impuseram que tinha que fazer. Mas Não, foi um exemplo, exato, Uhum. foi uma coisa do ambiente que tu pegou e, não, tá, esse é meu exemplo, é isso que eu tenho que fazer. Por mais que tenham nos dado o apoio de escolher para que lado que a gente queria ir, mas mesmo assim era a realidade deles, né? Sim. O que era esse trabalho das 8. Então a gente não tinha esse exemplo em casa de como é ser um autônomo, como é a vida do autônomo. Exato. E daí e o quanto muitas vezes tu tá crescendo, tu vai olhar para o que tu tem de referência, né? Tu vai olhar, tá, então como é que meus pais funcionam? Como é que, né? Querendo ou não, crescer é copiar o que tu. Sim, e daí tu não tem. E o certo é aquilo ali que tu. Só que tu tá zerado, tu tem que achar por ti mesmo, sabe? Então... E não é a tua realidade aquilo ali. Como é que tu adapta a tua realidade àquela vida produtiva que tu sempre entendeu como sendo o certo e, na verdade, não existe o certo. O certo, exato. E eu acho que já que a gente falou de liberdade, a gente pode falar um pouco sobre algo que eu sinto que ela vem junto dessa liberdade, assim, porque eu acho que buscar esse equilíbrio entre rotina e liberdade muitas vezes vai nos levar para um lugar que é muito conhecido do mundo criativo, que é a procrastinação. Né? Porque aí tu não encontra, e daí tu quer saber, daí tu trava, e daí tu fica ali procrastinando as ideias, fica só ali, e muitas vezes é porque tu não encontrou esse lugar, assim, que nem eu fiz hoje da manhã. Fiquei ali travada, fiquei ali procrastinando, até das 2 horas em que, daí eu vou gravar. Ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus, entendeu? Porque eu fiquei ali. Sim, parece que te libertaram. Demora. Ai, tá, me libertaram. Ó, tá aqui na tua lista o que tu tem que fazer. Vai lá. Agora tu pode ir lá e fazer. Enquanto isso, tu tem que ficar aqui esperando a porteira aquilo. Tava fechada, daí exatamente. liberaram a porteira. Exatamente. Então, o quanto a liberdade, muitas vezes, ela... É porque isso que eu acho que a liberdade, muitas vezes, que a gente vai para ela, assim, ela não só é um lugar que a gente não conhece tanto, né? Como também, por não conhecer tanto, é aquele lugar que
caiu lá no mundo do desconhecido. Qual é o caminho? Para onde eu vou? O que acontece aqui? Como funciona isso aqui? Né? Então, eu acho que é por isso que a gente fica meio maluca, assim, eu acho que no lugar da liberdade. Porque eu acho que muitas vezes vai beirar até um caos pra gente, assim, virar uma coisa meio caótica, ter que. E daí a rotina vem no completo oposto de. Não, ó, não é assim também. Mas eu tô muito mais pro lado da rotina hoje do que. Vamos ver aqui mais que tem aqui. Tem algum momento em que a ausência de rotina mais te atrapalha? Tem algum, tipo, tem isso aqui, a falta de rotina, essa liberdade me atrapalha, assim. Chegasse a me atrapalhar. Atrapalhar, não sei se seria a palavra, mas eu acho que me Não? talvez me. Pode ser eu ia dizer, é uma ansiedade, mas é uma, não deixa de atrapalhar, né? Mas eu acho que mais ligado a. Eu acho que tudo é cobrança, né? Tudo se resume A cobrança. ao quanto tu vai te cobrar se aquele dia não cumprir o mínimo de itens na tua lista. Né? Tipo, o quanto eu consegui zerar a minha lista hoje, o quanto eu não consegui nem chegar perto da minha lista hoje, e o quanto isso me faz uma boa pessoa ou não. O troféu que ninguém vai te dar, mas tu acha que no final do dia... Não é nem boa, competente, uma pessoa competente ou não. Produtiva, tu foi produtiva naquele dia, né? Ou então teve aquele dia que tu não fez nenhum mínimo. E daí é um horror. Esses dias, teve um dia, semana passada, que eu tava assim, eu terminei o dia, eu só falei. Mas aí é, tipo, tentar fazer humor pra tentar não me culpar, sabe? Daí eu falei, olha, hoje eu prometi nada e entreguei nada, assim. Nada, não entreguei nada e é isso, assim. Porque não tem problema nenhum. Não tem problema, exatamente. Porque o que tu tinha que entregar, o que tu vai entregar, tu vai entregar. E às vezes tu terminou ali o que tu tinha pra fazer, mas não, peraí, terminou cedo demais. E não deixa de ser uma contradição. Total. Pensando principalmente na época de CLT, que tinham várias vezes que eu chegava para trabalhar, às vezes não tinha nada para fazer, ou tinha pouquíssima coisa para fazer, eu já tinha feito, e eu não tava com a cabeça para criar, e eu ficava assim, meu Deus, sabe? Tipo, não faz sentido isso aqui. Não faz sentido eu ter que vir das 8 às 6 da tarde, sendo que eu não tô conseguindo produzir hoje, não é um dia criativo. Não vou, tipo, eu tô aqui gastando tempo que eu podia estar em casa descansando, sei lá, para no dia seguinte estar super produtiva com a cabeça. E daí, quando corta pra casa, fazendo a mesma coisa. Ele parou de gravar. Planos técnicos. Parou de gravar. Voltando. O que você tá falando? De que a gente na CLT às vezes tinha que ficar ali cumprindo horário. Isso. E daí corta Isso, daí eu tava lá, tipo assim, pensando, meu Deus, não faz sentido nenhum estar aqui, eu podia estar em casa descansando, pra no dia seguinte passar o dia inteiro produzindo com a mente ali descansada. E daí corta pra mim em casa, que agora eu posso fazer isso, eu posso, se eu quiser, eu não preciso trabalhar, eu posso ficar uma tarde inteira jogada no sofá. Pergunta se eu faço. Não faço, faz exatamente a mesma coisa. Daí eu fico sentada no computador assim, preciso trabalhar. Claro, às vezes dá, às vezes eu consigo me permitir, mas é mais fácil para mim fazer isso sem culpa. Se eu, sei lá, se eu tenho que fazer alguma coisa na rua, e daí por algum motivo eu me atrasei, eu demorei mais na rua, e daí eu já tô na rua pensando, azar, sabe? Amanhã eu faço. Eu sinto menos culpa nessa situação do que se eu estiver em casa e simplesmente, foda-se, vou sentar aqui, não tô afim, vou... Se eu tô em casa, daí eu arranjo outra coisa pra fazer. Nem que seja alguma coisa. Vou fazer alguma coisa mais
Alguma coisa que não exija tanto raciocínio, criatividade, fazer alguma coisa ali que você tem, vou organizar alguma coisa, vou fazer, sabe, alguma coisa que eu não tenho que gastar muito neurônio, mas é muito mais difícil para mim estar em casa e me dar essa liberdade de sair da rotina do que se eu já estiver na rua e foda-se. Para mim também. Se eu estou fora de casa, é muito mais tranquilo. Quer saber, amanhã, agora se eu estou em casa, não. Dá um jeito de tornar isso aí produtivo, né? E sendo que daí tu vai ficar sentado, às vezes não vai fazer nada, daí tu ficou sentado ali sem fazer nada, mas a cobrança não pesou tanto, porque tu estava ali tentando, sendo que podia ter simplesmente levantado, fechado o computador. Mas eu acho que daí também, para mim, por exemplo, se eu fico em casa, não tá funcionando, mas daí eu me cobro nesse lugar de manter a disciplina, fazer as 8 horas, e daí vai chegar no final, e se eu não tiver feito nada, aí eu vou pra frustração. Não só me mantive ali. Mesmo tentando. Porque daí não basta eu tentar. Não foi produtivo, eu vou pra frustração. Porque daí eu fiquei aquele tempo e ainda assim, no CLT, se tu não produzisse, sim, quer saber, fechei e deu, sabe? Mas em casa não. Eu acho que hoje eu me forço e daí depois eu gero frustração. Se não vier nada produtivo. Então E eu acho que, não sei, acho que a gente pode pensar que o quanto a liberdade acaba que pra gente é mais difícil de lidar do que uma rotina, né? Acaba que é bem mais. É muito mais confuso, é um lugar muito mais assim, complicado do que a gente lidar com rotinas. O que não deveria ser. O quão ridículo é isso. E é uma cobrança totalmente nossa, porque não tem. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. E assim, porque daí tu comprou a rotina, aquela coisa também, não tem um troféu no final do dia, parabéns, olha só, tu fez toda a tua lista, parabéns, olha, tu ficou 8 horas ali, e 2 horas dessa tu ficou fazendo nada porque não tinha nada pra tu fazer. Parabéns, sabe? Ninguém tá ali cuidando quão produtivo tu é ou não. Não interessa pra pessoa se tu vai trabalhar 8 horas, tu vai trabalhar 4 horas. E quanto tu não tá sendo, né? É que eu acho que também é algo muito difícil de quebrar, tu não tá sendo pago por hora. Tu tá sendo pago para fazer trabalho, sabe? Pela demanda. E o quanto é difícil entender isso. Ninguém tá te pagando para ficar 8 horas ali. O que é diferente da CLT. Estão te pagando para ficar 8 horas ali. Então, fora os trabalhos que tu tem que entregar, né? Mas o quanto é difícil entender isso, né? O cérebro entender. Eu vou falar uma besteira aqui, mas é que se eu não falar, eu vou me. Depois eu vou ficar. Podia ter falado, porque eu gosto de falar besteira. Que eu já diria, só para contrariar, o que eu vou fazer com essa tal liberdade. Piada de tiozão. Seguindo. Se mantém atual, Wilson. Pensamento atemporal. Atemporal. E eu acho que também falar isso de que, né, rotina e tudo isso não é fixo, né? De o quanto muda. É sempre mutável. Eu já fui a pessoa muito mais rígida. Eu ainda sou rígida na minha rotina? Sim, mas bem menos, assim. Mas por que isso? Porque o lugar da liberdade me deixa biruleibe. Eu não sei lidar com ela. Assim. É difícil, é muito difícil. Então, mas eu acredito que a tua também mudou bastante, né? De tu ter largado a CLT pra cá. Tua rotina deve ter... mas eu me tornei muito mais... a cobrança aumentou muito mais do que era antes, em relação a entrega e principalmente isso de entender que eu posso desfrutar dessa liberdade de tempo que a CLT não permitia. Mas eu acho que, claro, é muito melhor esse processo de trabalho, essa rotina. Não trocaria jamais, mas ainda é um trabalho constante não me cobrar tanto. Sim. Por manter a rotina, que não precisa ser fixa. Eu acho que hoje eu tenho tentado muito mais
ao mesmo tempo que é meio ruim, mas eu sinto que eu tô experimentando, sabe? Hoje em dia eu ainda não consigo ir super pro lugar da liberdade, porque é isso, eu tô experimentando porque, quer saber, deixa eu testar, ir lá, e daí eu volto. Deixa eu ir lá um pouquinho, e daí não, isso aqui foi um pouco demais, não consigo lidar ainda com isso. Então, antes eu tinha muito fixo, o horário da academia tem que ser esse. Hoje eu tô deixando muito mais, quer saber, se no meio do dia fiquei travada, então tá na hora de ir pra academia, ou então não, agora o trabalho tá fluindo, aí eu vou no final do dia, mas mas assim, é algo que é um desafio. Sim, é um trabalho. Poderia parecer, mas olha que coisa boa, né? Não. E eu acho que também tem esse lugar de o quanto. Não é que não seja bom, mas entender também, isso eu ouvi uma vez num podcast, de que até os lugares bons, eles têm lugares ruins, desconfortos, né? Sim. Então, o lugar bom que tu achou, ele nunca vai ser perfeito, ele sempre vai ter coisas ruins ali também, assim. Então, mas isso aqui eu devia estar achando que devia ser maravilhoso, eu devia estar me achando incrível, porque olha essa liberdade toda. Não, a liberdade toda também tem os seus lugares que te trava, que fazem tanto quanto, assim como a rotina super rígida tem os seus lugares que são desafiadores, tu ir para outro lado vai ter igual. Então, todos os lugares têm isso de desconforto, não vai deixar de ter, né? Então, hoje eu tô me permitindo experimentar. E daí, isso aqui também para, eu acho que quebrar um pouco da minha disciplina e rigidez extrema, assim, que eu sou essa pessoa extremamente rígida. Acho que a gente pode ir para outra parte, que é isso, encontrar um equilíbrio, né? No final é sobre isso, né? E que a gente colocou aqui também, que é respeitar o próprio ritmo sem romantizar. Eu acho que é isso. Muitas coisas são romantizadas hoje em dia. Ou romantizam a disciplina extrema. Não, porque se tu. Quantos vídeos na internet não dizem, o que te falta é disciplina para dar certo na vida. Assim, de uma pessoa extremamente rígida e disciplinada, que não deixa nada fora do lugar, que não deixa uma louça na pia, que sou essa pessoa, eu posso te garantir que não faz diferença. Não é isso que vai mudar a tua vida. Comprovado. Olha, se para alguém funcionou, olha, eu não Parabéns. sei. Parabéns. Porque não, é que isso que me irrita muito nessas coisas de coach e tudo, porque é que eles dão as coisas como uma receita que o que funciona para ti não vai funcionar para mim. E não adianta. E daí, e o mais irritante é que as pessoas vendem essa ideia de que o que funcionou para mim vai funcionar para ti de qualquer jeito, e as pessoas vão lá e pagam, porque eles usam ali de diversos artifícios para convencer a pessoa, pegando as dores dela. Não que o marketing não faça isso, faz mas parte da. Mas é que tu não pode vender uma rotina que é muito subjetiva, que não é uma coisa pronta, não é uma fórmula pronta que vai funcionar para todo mundo, para te fazer ali uma báscara que vai sair igual o resultado para todo mundo. Não, é uma questão muito subjetiva. Então não é como se tu tivesse, sei lá, vendendo um serviço personalizado para a pessoa. Não, tu está vendendo uma forma pronta e dizendo para ela que ela com certeza vai atingir todos aqueles objetivos a partir dessa forma pronta. Isso não existe. E também é um jeito de culpar, né, a pessoa. Exato, tu tá tu não assim conseguiu. porque tu não fez isso. Eu tô aqui porque, olha só, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, porque eu não sei o quê. E quando a resposta não tá aí, sabe? Cada um vai achar o seu jeito, o seu jeito de fazer as coisas e o sucesso, muitas aspas, nisso, cada um vai ter o seu e cada um vai chegar lá de um jeito muito diferente, sabe? Nós somos só duas aqui e com certeza já é muito diferente a nossa rotina, sabe? O que a gente tem que lidar, por exemplo, para mim é extremamente difícil lidar com a liberdade. Por exemplo, minha irmã, e somos irmãs gêmeas, detalhe, para minha irmã, a rotina é a coisa mais difícil que tem. Então, assim, completos opostos, sabe? Então, cada um vai estar lidando com coisas diferentes. E daí, me dá raiva também isso, sabe? Tudo é uma receita pronta. E eu acho que é isso que a gente tem buscado muito aqui, né? Falar com as pessoas de que
A gente não vai dar receita pronta para ninguém, até porque nem a gente sabe. A gente pode hoje encontrar uma rotina daqui não, agora eu acho que eu ajustei aqui. Até final do ano pode mudar, sabe? E que bom se mudar também, né? Vai estar sempre Vai mudando. estar sempre mudando. E eu acho que é isso que a gente quer A trazer. vida muda, as necessidades mudam, os projetos mudam, tudo muda. Então, obrigatoriamente, tu vai ter que mudar de alguma forma. E o quanto também a vida, sabe? A vida é uma caixinha de surpresa, sabe? Às vezes tu tá aqui, amanhã tu não tem ideia do que vai acontecer. E nada impeça que daqui a pouco tu testa alguma coisa nova na tua rotina e pode ser que melhore muito, que era uma coisa que até então tu achava que não ia dar certo. Ou então, às vezes, não. Pode chamar, não, mas isso aqui com certeza funciona. Eu tive várias coisas que eu achava, não, mas a rotina, ela funciona. Eu preciso seguir essa rotina extrema, porque é isso que vai funcionar. Até eu ver o quanto aquilo só me adoecer ao invés de funcionar. Mas por anos, por um bom tempo, eu acho que mais de uns 2, 3 anos, eu achei que a rotina extrema era o que eu tinha que fazer. E pode ser muitas vezes porque tu foi influenciada inconscientemente a pensar que era isso que o certo a fazer. Exato. Mas também o quanto eu entender que não precisava ser assim também é um processo, porque né, eu me convenci de que aquilo era o certo. Então, o quanto encontrar o equilíbrio vai ser isso também, de às vezes tu ter que abrir mão de umas coisas que tu tinha certeza que não, isso aqui jamais vou mexer, isso aqui tá louco que eu vou mexer. Não, isso aqui eu tenho certeza que é assim. Corta pra cena 2, não era. Assim como o CLT, que a gente também achava que era uma certeza, que era o melhor caminho, que era o caminho mais seguro, e quando vê, não era. E o quanto tu não vai deixar de ter dúvidas, sabe? De, mas e será que se talvez eu tentasse. Porque, querendo ou não, hoje a gente trabalha com PJ, mas durante o caminho, para mim, pelo menos, várias vezes eu questionei: será? Será que. E se eu voltasse pro CLT? Né? Então, assim, vai ter essas dúvidas no meio do caminho, Sim, porque nada impede daqui a pouco. Nada impede de daqui a pouco também elas voltarem, então, o quanto não é tudo tão certo, simples e fácil como fazem parecer, né? Então, eu acho que a gente vai concluir aqui que talvez a rotina criativa ela exista, mas ela é pessoal, ela não tem receita, ela não tem uma regra universal e ela existe quando serve. Deixa de existir quando pesa, criar também aprender a ajustar o processo sem se violentar no caminho. Então vamos para o desalinhamento. O meu desalinhamento vai ser uma dica de série, que é a Silicon Valley, que é Vale do Silício, que é uma série antiga. Ela, não me lembro de que ano ela é de 2000, da década de 2010 ali por aí. E ela é uma crítica ao Vale do Silício, ali, as empresas, porque ela era numa época muito startups e coisas assim, e muita criação de empresas inúteis e startups, enfim, todo mundo naquele boom criativo. E a bolha, né? É isso, aquela bolha criativa e investidores, não sei o quê, muito dinheiro, muita coisa acontecendo. E ela é uma série antiga, mas que ela se mantém muito atual, e ela é muito divertida, ela é muito engraçada, e ela tá na HBO Max. E o meu desalinhamento da semana eu não tinha, então eu vou ir no modo aqui aleatório, mas é um podcast que eu gosto de ouvir, que é o Para Dar Nome às Coisas, que vai nessa vibe de análise também. Ela não é psicóloga, não, né? Mas ela traz sempre esse lugar de refletir sobre questões pessoais, normalmente que acontecem com ela, e ela traz para as pessoas, para o público, né? O que ela pensou, o que ela tirou daquilo, quase sempre tu vai tirando alguma coisa ali junto com ela. Então, esse é o podcast. Eu não me lembro se a gente falou ou não, mas trocamos o formato. Então, digam nos comentários se vocês gostaram mais desse formato de mesa, se vocês preferem o sofá. Enfim, digam que vocês se gostaram, que a gente faz caminhando, não sei. Digam qual vocês gostaram mais, que a gente vai fazer uma votação, que a gente faz uma lista e o que aparecer mais a gente faz. Não tem problema, para nós é indiferente. Isso. Então, esse foi o Desalinha, um podcast onde alinhar tudo nem sempre é o objetivo. Se esse episódio fez sentido para você, segue a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram e no TikTok. Manda esse episódio para alguém que está tentando organizar aí a sua vida criativa e conta pra gente. A rotina, ela te ajuda
ou ela te trava no teu dia a dia, independente de qual for a tua profissão. E se puder também deixar um comentário, a gente vai gostar muito. Pode ser um coraçãozinho, se não quiser escrever nada. E tem também no Spotify a opção de ranquear. Pode dar 5 estrelas pro podcast, então se vocês quiserem também nos ajuda muito. E até o próximo episódio. Tchau!